Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é Alex Brito e estou presente para falar de auditoria contábil neste vídeo sobre planejamento dos trabalhos e assim seguir com você estudando para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Antes de qualquer coisa, aquele recadinho tradicional. Peço a você que faça a sua inscrição neste canal, assim você não vai perder nenhum dos conteúdos. Divulgue para que outras pessoas possam usufruir destes conteúdos. E caso você queira tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, fazer alguma solicitação, pode entrar em contato diretamente comigo. www.arbconsulting.com.br/contato. Vamos lá. Antes, algumas considerações iniciais, um preâmbulo aí para falarmos de planejamento da auditoria de demonstrações contábeis. Antes de tudo, deve haver a concordância com os termos do trabalho de auditoria, tá? Então, contratante e contratado, né? A empresa que é o cliente, né, e a empresa de auditoria devem estar em concordância com aquilo que será feito, né, com aquilo que será realizado. E aí nós estamos falando da NBC-TA 210. Então não há como fazer nenhum tipo de planejamento visando qualquer tipo de trabalho sem que antes tenha havido essa concordância que é materializada, formalizada na proposta no contrato de prestação de serviço. Muito bem. O planejamento de auditoria é um elemento que beneficia a empresa, né, o auditor, né, no seguinte aspecto. Por meio dele é possível desenhar aí uma estratégia e um plano a serem colocados em prática e aí alcançar esses benefícios, né? Dedicação e atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, ou seja, com uma estratégia global e um plano, numa linguagem popular, você evita queimar a largada, né? Então você não vai correr errado, né? Também num outro termo popular. Possibilita identificar e solucionar problemas no tempo adequado, né? Tempestivamente, ok? Problemas potenciais. Possibilita que haja uma base para alcance de eficiência e eficácia, né? Um alicerce, né? Ou seja, por meio de uma organização. É possível identificar e compor com as pessoas corretas, né? O time, as pessoas capacitadas, experientes com relação àquele determinado trabalho, né? Vividas, etc. Né? Então, compor o time com as peças adequadas. E, naturalmente, otimizar a supervisão e revisão dos trabalhos, bem como a coordenação dos trabalhos de especialistas. Veja, especialistas são aqueles profissionais que compõem o time de auditoria, mas não necessariamente correspondem à equipe base, tá? Então, dois exemplos. Especialistas em impostos, né? Então são profissionais, advogados, consultores, enfim, especializados neste ramo que contribuem, né, com o time de auditoria para a execução dos trabalhos. Outro exemplo, especialistas na área trabalhista. Tá? Então são dois exemplos de conhecimentos específicos que não são necessariamente que não estão necessariamente inseridos no contexto ou no conhecimento da equipe base dos auditores. Por isso são agregados, ok? Tudo isso para alcançar um propósito maior, que é a
eficácia. Tá? Então, todas essas ações visam a eficácia dos trabalhos como um todo. Agora eu vou falar sobre os requisitos para o planejamento de auditoria. Tá? Primeiramente, o envolvimento natural de membros-chave da equipe de trabalho. Então, o sócio, né, o gerente, eventualmente o sênior, seja quem for, e todos aqueles que estão inseridos neste contexto estarão envolvidos em discussões para o desenvolvimento deste planejamento. Então precisa haver uma sinergia entre a equipe para que aqueles elementos que eu mostrei há pouco no slide anterior sejam efetivamente organizados, estruturados. As atividades preliminares do trabalho de auditoria substancialmente são essas, né? A aceitação e continuidade de relacionamento com o cliente, né? Então, se é um cliente novo, procedimentos de aceitação desse trabalho. Se for um cliente já existente, né? Um chamado cliente recorrente, procedimentos de continuidade. E aí eu estou falando dos itens 12 e 13 da NBC TA 220, controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis. Naturalmente, avaliar requisitos éticos e de independência, itens 9 a 11 da mesma NBC TA, né, a 220, e o elemento de origem, né, o que eu chamei de preâmbulo, né, nessa abordagem, que é a concordância, tá? NBC com os termos do trabalho, NBC TA 210. Aqueles itens mencionados no slide anterior, né, que em regra geral, em suma, corresponde à estratégia global e ao plano de auditoria, darão origem a outro requisito, que é a documentação. E ali tem um terceiro, ali em atividade de planejamento, tem um terceiro tópico, né, um subitem, que é o seguinte: ele é originário de uma pergunta que eu ouço bastante. O planejamento, uma vez elaborado, ele deve ser seguido do início ao fim, na sua forma original. Vejam, sempre que necessário, o planejamento precisa ser adaptado, né? Então, o auditor, ele pode e deve, na verdade, revisitar e alterar a estratégia e o plano no curso da auditoria, se necessário. Então, o planejamento não é um elemento estático, é algo a ser revisitado durante todo o curso do trabalho, e tanto a sua concepção quanto as suas eventuais adequações, alteração, devem ser documentadas conforme os termos da NBC TA 230, documentação de auditoria, tá? Ali está errado, não é NBA, é NBC, tá? Então vamos seguir. Por fim, considerações adicionais em auditoria inicial. Uma auditoria inicial, aqui tem um contexto específico. É lógico que pode haver, como há naturalmente, uma empresa que nunca foi auditada por ninguém. Então, por si só, já caracteriza uma auditoria inicial. No entanto, o contexto aqui é o seguinte: auditoria inicial para a empresa atual. Eu acabei de ser contratado, no entanto, no ano passado, era uma outra empresa que atuava neste cliente. Portanto, esse é o contexto da auditoria inicial. E nesse caso, eu tenho que fazer o contato com o auditor antecessor para me situar aí com relação a este cliente, a este trabalho, tá? Obviamente dentro das formalidades aí também previstas, tá certo?
Então, essa é a ideia central do planejamento de auditoria de demonstrações contábeis, tá? É a ideia fundamental que vocês precisam ter para agregar aí ao processo de estudo de auditoria contábil, ok? E esses requisitos que eu mostrei agora, eles comprovam aí uma coisa que eu costumo dizer, que é a seguinte: um trabalho de auditoria começa antes do seu início. Tá? O que eu estou dizendo? É natural pensar, especialmente para quem não é familiarizado, para quem não está inserido aí no contexto, seja principalmente da parte de um cliente, né? Que uma auditoria começa quando a equipe de auditoria vai ao cliente, vai a campo, no primeiro dia de execução dos trabalhos em campo, como nós costumamos dizer. Mas não é verdade. Uma auditoria começa antes do seu início. E aí eu me refiro assim pelos motivos que eu mostrei agora. As ações preliminares ao dia de início em campo. Tá? Então, processo de aceitação de um cliente ou verificação do desfecho de um trabalho anterior, neste caso de transição, são etapas integrantes de um trabalho que se inicia, né? Por isso que eu falo dessa maneira. Um trabalho de auditoria começa antes do seu início. Por fim, essa é a ideia central deste tema. Eu agradeço a você pela atenção. No próximo vídeo sobre auditoria eu vou falar de execução dos trabalhos, tá certo? Espero mais uma vez por você para acompanhar este próximo conteúdo e fico à sua disposição para qualquer contato. Muito obrigado, um grande abraço e até logo mais.